O Evangelho de São Marcos. Acompanhe. Entraram em Cafarnaum. No sábado, Jesus foi à sinagoga e pôs-se a ensinar. Todos ficaram admirados com seu ensinamento, pois ele os ensinava como quem tem autoridade, não como os escribas. Entre eles, na sinagoga, estava um homem com um espírito impuro. Ele gritava: "Que queres de nós, Jesus Nazareno? Viestes para nos destruir? Eu sei quem tu és, o Santo de Deus." Jesus o repreendeu: "Cala-te e sai dele." O espírito impuro sacudiu o homem com violência, deu um forte grito e saiu. Todos ficaram admirados e perguntavam uns aos outros: "Que é isto? Um ensinamento novo e com autoridade. Ele dá ordem até aos espíritos impuros, e eles lhe obedecem." E sua fama se espalhou rapidamente por toda a região da Galileia. Logo que saíram da sinagoga, foram com Tiago e João para a casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama, com febre, e logo falaram dela a Jesus. Ele aproximou-se e, tomando-a pela mão, levantou-a. A febre a deixou e ela pôs-se a servir. Ao anoitecer, depois do pôr do sol, levavam a Jesus todos os doentes e os que tinham demônios. A cidade inteira se ajuntou à porta da casa. Ele curou muitos que sofriam de diversas enfermidades. Expulsou também muitos demônios e não lhes permitia falar, porque sabiam quem ele era. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, nesta parte do Evangelho, nós encontramos Jesus exercendo a sua missão. A último momento nós dizíamos que ele chamou Pedro, chamou Tiago, chamou João, chamou André, e imediatamente, foi o último Evangelho que lemos, eles deixaram tudo para seguir Jesus. E aí já aponta que eles entram em Cafarnaum, num sábado. Jesus vai à sinagoga e começa a ensinar. Esse é o início também daqueles que seguem a Jesus, começando a compreender quem é Jesus, que poder tem esse homem e como ele vai revelando o amor dele pelas pessoas nesse caminho de busca de salvar as pessoas. E aqui, nesta parte do Evangelho de São Marcos, é apresentado Jesus que cura e Jesus que expulsa os demônios. E os próprios demônios, o próprio mal conhece a Jesus. Um homem mau também sabe quem é Jesus. O homem que busca outras coisas além de Deus sabe quem é Jesus. Então, este Jesus é reconhecido até pelos demônios. E é a partir desse caminho em Cafarnaum, começando ali com seus discípulos, que num primeiro momento ele vai encontrar um homem possuído por um espírito impuro. E esse homem gritava, não ele, mas o espírito impuro: "Que queres de nós, Jesus de Nazaré? Viestes para nos destruir?" Porque Jesus veio para destruir o demônio. Ele não veio para negociar com o demônio. Ele não veio para deixar o demônio cuidar da nossa vida. Não, vai embora. Nós rezamos tanto isso com São Miguel Arcanjo, que livrai-nos, né? Livrai-nos de todos os males. Porque é assim que Jesus quer. E quando Jesus começa a ver o demônio falar, há uma ordem de Deus ao demônio: "Cala-te e sai deste homem." Jesus não quer o mal na vida, na sua vida ou na minha vida. E quando nós invocamos ou pedimos a presença de Deus na nossa vida, nós temos a firmeza de sermos libertos, de sermos livres.
livres do mal. Que se cale sobre a nossa vida toda palavra de maldição. Que se cale sobre a nossa família toda palavra de maldição. Por isso que eu e você, por onde andarmos, a nossa palavra tem que ser de bênção. A mãe tem que abençoar o seu filho, por pior que ele seja. Nós temos que entrar em nossa casa e dizer: a nossa casa é uma bênção. Eu abençoo a minha família, eu abençoo a minha casa. Porque Jesus veio para expulsar tudo aquilo que é mal. Ou seja, afastar a maldição da nossa vida e trazer a bênção. E nós, com as nossas palavras, também podemos trazer bênção ou maldição. Eu não posso lançar palavras que não são benditas na vida das pessoas. A minha palavra tem que ser palavras benditas, palavras de bênção. De bênção. Jesus está então expulsando. Olha, uma palavra que salta aos olhos nesse evangelho é que as pessoas ficam admiradas. Admiradas. Essa admiração diante do que Jesus faz, por várias vezes aparece aqui. Agora Jesus, diz o evangelho, que diante da surpresa e da admiração, as pessoas começam a ir atrás de Jesus. E agora Jesus está na casa de Simão Pedro, e a sogra de Simão Pedro está com febre, diz a palavra, e Jesus expulsa a febre também. E aquela que estava com febre se levanta e começa a servir a Jesus e aos discípulos. Deus só vai fazer um milagre na nossa vida. Nosso Senhor só vai dar uma bênção na nossa vida. Só se for para a gente servir a alguém. Se for para servir a obra dele. Deus não vai curar. Deus não vai libertar para que eu faça besteira nesse mundo. Deus não vai dar libertação se eu não aceitar seguir o nome de Jesus. E a palavra aceitar Jesus é exatamente essa, é servir. É saber que Ele é o Senhor da sua vida. Veja que a sogra de Pedro então coloca-se a serviço. Depois a palavra continua a dizer que ao anoitecer, depois do pôr do sol, levaram Jesus a muitos outros doentes. A cidade inteira estava na porta daquela casa. Ele curou muitos que sofriam de diversas enfermidades. Ele expulsou também muitos demônios. E ele não permitia que os demônios falassem. Meu irmão e minha irmã, há algo que precisa ser retirado da nossa vida. Há uma cura que vira e mexe a gente pede para Jesus. Por isso a gente precisa olhar para Jesus mesmo e dizer: passa aqui, Jesus, na minha vida e me cura. Passa aqui, Jesus, e me dê a paz. Passa aqui, Jesus, e me liberta desse mal. Quando a gente invoca este Deus Todo-Poderoso, Ele tem poder, e muito poder, para expulsar todo o mal da nossa vida. O mal só não sai da nossa vida se a gente não quiser. Se eu sou orgulhoso, este mal pode sair da minha vida. Mas se eu quiser continuar orgulhoso, eu vou continuar sendo orgulhoso. Se eu vivo a soberba e não querer largar a soberba, Jesus não vai expulsar a soberba da minha vida, a não ser que eu reconheça que Ele é o Senhor da minha vida. E quando eu reconheço que Ele é o Senhor da minha vida, todo mal vai embora. O ambiente de Deus não é um lugar para quem não quer paz. O ambiente do Senhor é um ambiente de paz e de coração aberto para fazer o bem. Então, nesta manhã, peça a Jesus que possa curar o teu coração de toda mágoa, toda ferida. Possa tirar dos teus lábios, dos nossos lábios, toda
palavra que não foi bendita. Que todo mal se dissipe da nossa vida e que possamos nos abrir a esta graça. Jesus está passando. E quando Jesus passa, eu preciso dizer, como disse aquele cego em Jericó: Filho de Davi, tem piedade de mim. Filho de Davi, me cura, me liberta, me salva. Filho de Davi, salva-nos, liberta-nos, nos traz a vida nova. Amém.